Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de Deus Espírita, que a paz do Senhor continue desenvolvendo a todos nesta noite. Estamos aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e é a segunda lição desse capítulo. O título é Amar ao próximo como a si mesmo. A primeira lição já foi lida na semana passada, o maior mandamento, que sem dúvida nenhuma é a lei do amor. E hoje essa passagem de todos conhecida e que sempre vale a pena refletir um pouco sobre ela, porque ela sempre traz algo de novo. A cada leitura que se faz, a gente pode compreender algo de diferente. E a passagem é, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Narra o evangelista que Jesus foi procurado pelos publicanos, foi procurado pelos fariseus, melhor dizendo, e pelos herodianos, pessoas que a todo tempo tinham a intenção de fazer com que Jesus entrasse em algum tipo de contradição. Em vários momentos eles tentaram isso. E aí, como bajuladores que eram, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Primeiro, nessa pergunta, fizeram uma bajulação: mestre, sabemos que és verdadeiro, né? Sabemos que ensinas coisas que levam ao caminho de Deus. Então, diz-nos a respeito desse assunto. Então, primeiro vem a bajulação, já tem uma lição aí. A pessoa chega bajulando para atacar. Nós temos que tomar muito cuidado com os bajuladores. Nós precisamos muitas das vezes de pessoas mais sinceras que nos digam a verdade a respeito de nós do que de bajuladores. Muitos déspotas se perdem porque se cercam de bajuladores. Muitos governos caem porque se cercam de bajuladores. O bajulador, ele procura falar aquilo que você quer ouvir. E normalmente o ser humano é vaidoso, então ele trabalha com a sua vaidade. Então ele chega já, te fazendo toda uma reverência, para depois te apunhalar. Então cuidado, já tem uma lição aí, cuidado com os bajuladores. Agora, bajular o Cristo é perder tempo, Qualquer tipo de pretensão mal intencionada com o Cristo é perda de tempo, é próprio de uma mente infantil, de uma mente atrofiada, própria de nós seres humanos que na média habitamos o planeta Terra, e naquele momento não foi diferente. E aquelas pessoas acharam, portanto, que poderiam fazer uma pergunta a Jesus para colocá-lo em qualquer tipo de dificuldade. E foi uma pergunta difícil de ser respondida, porque a pergunta que se sucedeu à bajulação foi: é lícito pagar o imposto, o tributo a César? Só tinha maldade nessa pergunta, mais nada. Ninguém estava querendo saber se pagava ou se não pagava, não. Eles queriam que Jesus se comprometesse. Se Jesus fosse preso ao dualismo, que nós outros somos presos, normalmente nós não temos uma terceira alternativa, A gente ou é contra ou é a favor, a gente vai ou vem, ou sobe ou desce, ou concorda ou discorda. Nós somos presos ao dualismo. E ele, se fosse preso ao dualismo, ele só teria duas respostas para dar: sim, deve-se pagar o tributo, ou não, não se deve pagar o tributo. Agora, o que ele tinha a ver com isso, Ele não veio à terra, Jesus não veio à terra para se especializar em direito tributário, como um funcionário de alfândega, como um reles cobrador de impostos. Não estava nele esse tipo de decisão. Mas ele também não poderia deixar de dar uma resposta. Ele precisava, mesmo sabendo a maldade do coração daqueles homens, que não tinha bondade nenhuma ali, não tinha dúvida nenhuma, era só maldade mesmo, ele teria que dar uma resposta, porque a resposta era ensinamento. Só que ele se priva, ele se livra do dualismo e encontra uma alternativa de vanguarda, muito à frente daquela pretensão. Então a primeira coisa que ele faz é assim: então deixa eu ver essa moeda, já que está insistindo, eu não quero falar sobre isso não, mas já que insiste, me dá a moeda. Aí apresentaram a moeda, e nós sabemos que as moedas, até hoje, elas têm lá uma imagem cunhada na moeda, uma efígie qualquer. E na época, portanto, que já que a Palestina estava dominada pelos romanos, eles tinham a moeda ali, que pagavam o tributo a Roma, e na moeda tinha o rosto de César. Então, quando Jesus pergunta: de quem é essa imagem na moeda? E eles responderam: é de César. Vejam que a pergunta foi: é lícito ou devemos pagar o imposto para César? E Jesus, na resposta, pode consultar o Evangelho, ele troca o verbo.
Ele não responde dizendo se tinha que pagar ou se não tinha que pagar. Ele falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Viram que ele saiu fora do verbo pagar? Esse negócio de pagar não é com ele. Ele quis ensinar para nós ali o seguinte, que há coisas que são do mundo, desse mundo que nós vivemos. E se nós viemos para o mundo material, é porque a nossa condição de evolução espiritual carece de um mundo material. A nossa vibração, a densidade do nosso pensamento não poderia se manifestar em outro mundo. Por isso é que a gente está no lugar certo, vivendo no lugar correto. O mundo está muito grosseiro, muito violento, muito difícil, tá? Mas se nós estamos aqui, é porque nós não sabemos, mas a verdade é essa. Quer dizer, a gente é muito compreensivo conosco, é muito severo com o outro. A gente acha que a gente não merecia estar vivendo num mundo assim, porque a gente se julga muito melhor do que de fato somos e muito superior ao mundo em que vivemos. E aí o outro é que é agressivo, o outro é que é transtornado, o outro é que é perturbado. Eu não. Então eu me julgo um pouco injustiçado de viver num mundo como a Terra, um mundo de provas e de expiações. Então quando se faz esse raciocínio, quando se pensa assim, não é? Eu posso não ter a dimensão exata do que representa a minha existência. Então Jesus deixa bem claro, olha, o mundo material existe. E você tem que viver nele, não tem como. Nós não temos como. Tem pessoas que tentam, nesse mundo chamado Terra. Olha, quem reencarna nesse mundo chamado Terra tem que conviver com as pessoas humanas, as pessoas materiais, carnais, com as obrigações desse mundo que ele nos impõe. Uma delas é pagar o imposto, que são muitos, inclusive, infelizmente, no nosso país, e surrupiados por pessoas desonestas, o que é uma tristeza, mas também faz parte desse nosso mundo. Sinal que a gente ainda tem a corrupção como algo a ser vencido, não só na política, mas dentro de nós, dos nossos valores. Teria que ter um tempo para falar sobre isso, né? Vou desviar muito, mas fica aí um pensamento a respeito disso. Então nós temos que viver no mundo. Jesus disse que sim, dai a César o que é de César, dai ao mundo o que é do mundo. Aliás, o que você dá ao mundo nem é seu. Tudo que você dá para o mundo não é seu. O que você dá ao mundo é aquilo que você detém transitoriamente. Transitoriamente nós estamos detendo alguma coisa, e aí você pode talvez ter que fazer o acerto com o leão, né, com a Receita Federal, pagar o imposto, mas aquilo não somos nós. Embora seja uma obrigação nossa de pagar o imposto. O imposto representa tudo o que diz respeito ao mundo material. Nós temos as obrigações com o mundo material. Temos que trabalhar para não sermos pesados a ninguém. Nós temos que conviver com as pessoas no nosso trabalho. Nós temos que cumprir regras. Temos que ter disciplina naquilo que fazemos. São deveres impostos a nós. Servir a pátria quando é convocado para servir o exército, temos que votar nas eleições, nós temos que ser jurados quando somos convocados pela justiça para sermos jurados. São obrigações, são deveres cívicos, deveres de cidadão. Então Jesus, lá naquele encontro com aqueles que queriam colocar em dificuldade, deu essa mensagem e nem usou o verbo pagar. Esse negócio de pagar é um negócio pesado, né? Jesus era de uma leveza extraordinária. Dar mesmo, até porque não é seu, entrega, não é seu. E aí ele faz o contraponto. Essa é uma realidade do mundo material. Nós vivemos nele, não podemos isolar dele. Não adianta nós querermos assim, a pretexto de evoluirmos, de crescermos, irmos para um lugar isolado, para não conviver com pessoas, para não ter problema, para não ter que se desentender com ninguém. Aí é fácil, né? Se isolar, vai desentender com quem? Mas tem gente que é tão encrenqueiro que você ficar sozinho, ele briga com ele mesmo. Tem. Então, se a gente não conseguir brigar com a gente mesmo, você não vai brigar com ninguém, porque não tem ninguém lá. Mas e aí? Qual é o valor? Você está preparado para viver com pessoas difíceis? Não sei, porque eu não tenho ninguém diante de mim, nem fácil e nem difícil.
Então, os deveres e as obrigações materiais devem ser cumpridas por nós. Jesus disse isso. Mas ele complementa dizendo que nós devemos dar a Deus o que é de Deus. Ele fez uma distinção muito clara entre as obrigações, que são obrigações legais até, de lei humana, dos deveres espirituais. Então nós deveríamos dar a Deus o que é de Deus. E aí muitos oportunistas, podem usar dessa expressão até para explorar a boa fé das pessoas, como se de fato nós tenhamos algo para dar a Deus, porque tudo no mundo já é de Deus. O que eu vou dar a Deus? Entregar o que para Deus? Eu vou entregar dinheiro para Deus? Deus não tem cofre para guardar dinheiro. Seria um contrassenso. Se Jesus falou, não amontoeis tesouros na terra, recomendou a nós que não amontoássemos tesouros na terra. Então seria um contrassenso também Deus amontoar tesouros, riquezas. Tudo que há no mundo pertence a Ele. Na verdade, nós temos uma grande dificuldade até de compreender profundamente o que significa isso, dar a Deus o que é de Deus, sem seguir a ideologia de muitos teólogos, a teologia que eles desenvolvem, cada um no seu tempo, e devem ser respeitados pelo momento que viveram. Mas o Espiritismo é um ponto de grande libertação para nós. Nos ensinou muito a respeito de Deus e nos falou muito pouco, até porque só tem uma questão, a primeira questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o que é Deus. E a resposta é bem sintética: inteligência é causa primária das coisas, inteligência suprema do universo. É muito e ao mesmo tempo é pouco. A gente continua meio que sem saber quem de fato é Deus. E nós também não temos a condição de sabermos com profundidade quem é Deus. Será que nós temos essa condição de sabermos quem é Deus? Ou o que é Deus? Se nós não nos conhecemos ainda, o grande desafio é cada um conhecer a si mesmo. Porque nós não nos conhecemos com profundidade. Por isso é que a gente vira e mexe, está arrependido de alguma coisa que fez. Fala, nossa, eu fiz isso. Aí fica aquele remorso, eu não podia ter feito isso. Podia sim, tanto podia que fez. Só que você tem que olhar para aquela experiência como algo a ser evitado, talvez. Mas o remorso nos corrói muito, porque nós não nos conhecemos. A gente acha que se conhece, mas não. O filósofo pré-Cristo já nos recomendou: conheça-te a ti mesmo. Primeira coisa. E talvez conhecendo a nós vamos conhecer Deus. Porque Jesus falou, vós sois deuses, Então, se nós somos deuses, fomos criados em mais semelhança de Deus, então nós temos algo de muito bom em nós. Só que nós não conhecemos isso. Às vezes alguém pergunta para nós, me fala de você. Aí, para falar de você, você fala assim, meu nome é Heber, eu trabalho em tal lugar, eu sou professor, não sei o quê e tal. Não estou perguntando o que você faz da vida, não. Ninguém perguntou seu currículo, não. Currículo da personagem que você representa nesse mundo, transitoriamente. Perguntou assim, fala de você. Está vendo como é que a gente é impressionado com esse corpo, com essa vida? A gente acha que a gente é dono da casa, que a gente é dono do carro, que a gente é dono dos filhos até, da esposa, do esposo, que a gente é dono de nada. Aqui na terra não. A gente é usuário temporário a título precário. É aquele que dá e toma a hora que quiser. Não tem que falar por quê, não. Quando você vê, veio, quando você menos perceber, já foi. E a gente é tentado, fala de você. Aí você começa a falar da personagem. Começa a falar da sua vida, começa a falar do seu trabalho. Fala de você. Isso é quando é conosco. Quando é para falar assim, fala de fulano. Ixi, aí tem assunto, menino. Aí nem vai falar muito a respeito, que é um professor, que não fala assim, aquele cara é mentiroso. Aí está falando da pessoa, de característica. De você não falou nada disso. Agora do outro você fala, mentiroso, invejoso, destruidor de lares, e começa a rotular uma série de palavras pejorativas em relação ao outro. Ou seja, a gente conhece muito mais o outro do que a nós mesmos. Sendo que a nossa missão evolutiva na Terra é conhecer a si mesmo. É dar a Deus o que é de Deus. Porque Deus está em nós. É nos conhecer. É procurar transformar aquilo que de fato importa ser transformado na nossa vida. Quando a gente fala de valorizar a vida espiritual, eu não preciso esperar desencarnar para valorizar a vida espiritual, não. Talvez esse seja um equívoco, quando eu desencarnar eu vou valorizar a vida espiritual. Não. Você também não precisa
ilhar-se do mundo material aqui para viver a vida espiritual aqui na terra, também não. Nós precisamos distinguir perfeitamente quem nós somos, o que representa aquilo que transitoriamente está na nossa mão, para que a nossa vida carnal tenha um sentido, para que nós não nos percamos diante dessa tentação muito grande que há na vida física, de nós acharmos que nós somos o corpo material. Então Jesus naquele momento deixou bem claro, e ao mesmo tempo não deixou, né? Porque nós levamos muito tempo para entender isso. A gente sempre materializa muito o conceito, e ali o que não tinha era nada de material. Jesus sempre, ele usava de expressões fortes, assim, bem didáticas para nos explicar, dada a nossa dificuldade de compreender. E hoje a gente está entendendo aqui uma pequena parcela do que significa essa expressão: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Daqui 100, 200 anos, a nossa compreensão sobre isso é muito maior, que a nossa evolução é infinita. Mas já temos muito mais condição de entender, porque o Evangelho fala, aqui quando Jesus falou isso, as pessoas que estavam ali perguntando para ele, elas nem fizeram mais perguntas não, elas foram embora. Tanto quanto aquela mulher que seria apedrejada, que Jesus falou, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, e ninguém falou nada, só foram todos embora, a começar pelos mais velhos. E aqui novamente a expressão é a mesma, as pessoas fizeram uma pergunta, quando Jesus respondeu da forma como respondeu, eles nem assim retrucaram, nem pediram uma complementação da explicação, me explica esse ponto aí, não, foram embora. E eu tenho certeza, para comigo, né, que eles não foram embora porque entenderam o que Jesus falou, não, eles foram embora assim meio que envergonhados talvez. Eu fico aqui imaginando também que quando Jesus dava esse tipo de resposta, assim, ele dava meio que uma descarga magnética, fluídica tão grande naquelas pessoas, para elas se tocarem, refletirem sobre aquilo que ele havia dado a elas, que era uma riqueza muito grande. Mas é lógico que depois de algum pouco tempo eles já tinham esquecido aquilo tudo, normal, natural. Era uma luz muito forte para ser assimilada pelos olhos, né, daquelas pessoas ali tão pobres espiritualmente falando. Mas a presença de Jesus, o magnetismo de Jesus, fazia que, ainda que momentaneamente, aquelas pessoas se calassem. E foram embora, sem perguntar nada mais. E certamente que hoje, mais de 2000 anos se passaram, e nós estamos aqui tentando, né? Ninguém está fazendo afirmação aqui. Nós estamos tentando extrair dessa passagem algo de bom, algo de positivo para a nossa vida. Como eu disse, muitas vezes, pessoas usam dessas passagens do Evangelho para criar fanatismo religioso, para implantar dogmas totalmente irracionais, para tentar definir Deus a partir de um elemento humano, dando uma forma humana para Deus, dando a Deus alguns sentimentos humanos negativos e muito potencializados, porque Ele é Deus. Então, um Deus vaidoso que quer ser adorado, um Deus raivoso que pune severamente aqueles que descumprem a sua vontade, um Deus egóico, um Deus egoísta, um Deus que constrói palácios suntuosos ou constrói em nome dele, sem a preocupação talvez daquela entidade religiosa que cultua aquele Deus, de buscar ser um elemento de transformação e de mudança na vida do ser humano, que o maior amor que pode se dar a alguém é ajudá-lo, também não é transformá-lo, né? Que a gente mal se transforma, mas ajudá-lo nesse processo de transformação, ser uma pessoa próxima para isso, que essa maior caridade de todas, a caridade da palavra, a caridade do verbo, é a maior de todas, porque essa pessoa, quando ela ganha esse alimento, ele não acaba. O alimento material, ele é muito importante, ninguém discute isso, não tem como discutir. Só que você dá de manhã à noite, está com fome de novo. E é natural. Quando você dá o alimento da alma, você dá uma vez, a pessoa multiplica aquele conhecimento, aquele pão da alma, a própria pessoa é capaz de fazer com que ele se multiplique. Talvez não tenha fome, como Jesus disse àquela mulher que foi pegar água no poço: quem beber da água que eu ofereço jamais terá sede. A mulher pegava água, está faltando água aqui em Aparecida, né? Água importante. Jesus falou assim: a água que eu ofereço, tipo assim, é mais importante que essa também é boa, mas essa aqui que eu estou oferecendo, essa, quem bebe dela não terá sede jamais.
Então é desses valores que nós precisamos nos inteirar, para a nossa vida ficar mais leve, para a nossa vida ficar mais tranquila de ser vivida, em meio às tribulações que todo mundo vive. Mas se nós temos esse valor implantado no nosso coração, se isso é um norte para a nossa vida, nós temos condição de viver com muito mais equilíbrio, com muito mais serenidade. E quanto mais fizermos isso, menos teremos a sensação de que somos donos de alguma coisa. Tem gente que fala assim, eu sou dono pelo menos do meu corpo. Infelizmente, sinto decepcionar, nem dele. Bom, mas nem o meu corpo sobrou nada, sobrou você. Aí é que está, quem sou eu? Aí parece que sobrou tudo, né? E aí começa a nossa caminhada, descobrir quem sou eu. O Espiritismo nos ensina com isso. De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos. São indagações de cunho filosófico, de pensamento, que o Espiritismo nos ajuda a encontrar essas respostas. Também não encontra pronto e joga na sua frente, não. Ele te ajuda a encontrar. Porque cada um vai compreender ao seu tempo, à sua maneira, cada um tem seu ritmo. E nenhum de nós é padronizado, nenhum de nós tem um velocímetro ou um tipo de placar implantado no corpo para registrar tudo que fazemos, não. Cada um de nós tem o seu tempo. O importante é entender o título, porque essa lição, dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus, está dentro de um contexto de um título, amar até o próximo. Então, o amor ao próximo pressupõe também esse tipo de passagem aqui. Dar a Deus o que é de Deus também significa a comiseração, a compaixão. Dar a Deus é dar a si, imagem de Deus. Dando a si, imagem de Deus, é dar ao próximo, que é teu próximo. E pela física quântica, mais do que teu próximo, ele é meio que parte de você próprio. Não tem como assim, eu sou um, você é o outro. Não, todos somos um. Por isso Jesus falou, eu e o Pai somos um. Jesus entendeu isso, nós ainda não. Eu penso, eu sou eu, o próximo é o próximo. De vez em quando eu ajudo o próximo. De vez em quando eu me ajudo. Porque quando eu não ajudo o próximo, eu não me ajudo. Por que Jesus é quem é? Porque ele se vê em todas as pessoas. É o amor pleno que ele veio nos ensinar. E é difícil para nós realmente entendermos quem é Deus. Somos ainda seres muito imperfeitos. Eu vou pedir a permissão aqui para ler trechos de um poema atribuído a um filósofo do século XVII chamado Spinoza, Baruch Spinoza. Nasceu em Amsterdã, morreu em Haia, nasceu em 1632, morreu em 1677. Antes, portanto, do Espiritismo, né, que a primeira obra espírita é de 1857, 100 anos antes. Numa época de grande ignorância a respeito de Deus, com todo respeito, numa época em que a igreja pintava Deus como um Deus venal, subornável, um Deus vaidoso, um Deus prepotente, um Deus egoísta, um Deus pouco interessado com os seus filhos criados por ele. E aí você pega alguém que necessariamente não era um religioso, pelo contrário, ele era um racionalista, um filósofo movido pela razão, e aí eu encontro muita semelhança entre o que ele vai falar, eu não vou ler todo, vou ler algumas partes aqui, o que ele vai falar nesse poema, e o que eu aprendi dentro do Espiritismo, que é essa fé raciocinada que Kardec nos ensinou, e pôs como um dogma praticamente, né? Fé verdadeira somente é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é fé verdadeira para Kardec. Então Spinoza tinha uma concepção de Deus, eu achei muito próxima, muito identificada com o Espiritismo. E esses grandes filósofos da história da humanidade, eles não eram espíritos comuns, a verdade é essa. Eles eram espíritos luminares que vieram para revolucionar o pensamento humano, desde que de vez em quando vem à Terra para impulsionar. Sem eles a gente estava muito atrás, muito. Porque aí a gente só copia o que eles pensam. Porque na humanidade é assim, os que pensam é uma minoria, a maioria só executa, rotineiramente a mesma coisa, como papagaio. Nós somos muito papagaio. Poucos pensam, e os que pensam se destacam muito. Esses que pensam são aqueles que ligam suas antenas com o cosmos, e escutam e percebem o que está aí. E eu vou referir a Jesus, ele falou assim, veja quem tem olhos para ver, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Ouvir o quê? Ver o quê? Jesus era demais, né? Entendi. A gente já ficava vendo as coisas, né? Não. Quando ele falava isso, ele estava falando
desses espíritos, como é Spinoza, como foram vários outros filósofos, pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles, que simplesmente conseguiam perceber a realidade que está aí diante dos olhos de todo mundo. Só que a grande maioria não vê absolutamente nada. E Einstein, quando perguntaram para ele, você crê em Deus? Ele respondeu, eu creio no Deus de Spinoza. Ele sempre dizia isso. Eu creio no Deus de Spinoza. Ele não estava dizendo que não acreditava em Deus, quando ele falava isso. Mas também não estava falando que acreditava no Deus das religiões humanas. Mas quem é esse Spinoza? O que ele achava de Deus? Então me permitam, para encerrar, ler trechos desse poema atribuído a esse filósofo. Para de crer em mim. Crer, aliás, é aqui mesmo. Para de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Me aborrece que me louvem, me cansa que agradeçam. Tu te sentes grato? Demonstra-o, cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações, do mundo. Te sentes olhado, surpreendido? Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas, de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que tu estás aqui, que estás vivo e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisas de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procures fora, não me acharás, procura-me dentro. É aí que eu estou, batendo em ti. Para de ficar rezando e batendo no peito. E aí eu lembro de Jesus falando, nem todos que batem no peito e dizem Senhor, Senhor, entram no reino dos céus. Então, pensamento de um filósofo, entre aspas, ateu, batendo de frente com outro filósofo, a quem se atribui a pecha de religioso. Está muito acima disso, que é o Cristo. O que eu quero é que faças, é que saias pelo mundo, desfrutes da vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo. Eu fiz para você. Para de ir a esses templos lúgubres, obscuros, frios, que tu mesmo construíste e que acreditas ser minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. É aí que eu estou, é aí que eu vivo, é aí que eu expresso meu amor por ti. Para de ter tanto medo de mim, eu não te julgo, não te critico, nem me irrito, nem te incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Espiritismo puro isso aqui, né? Esquece qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para te manipular, para te controlar, e que só geram culpa em ti. Eu só quero o teu amor. Respeita teu próximo e não faças o que não queiras para ti. Jesus puro. A única coisa que eu te peço é que preste atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja teu guia. Então, essa é uma mensagem, é um poema atribuído, portanto, a Baruch Spinoza, racionalista do século XVII, e que, segundo Einstein, ele acreditava em Deus, sim, mas acreditava no Deus de Spinoza, e que eu ouso dizer, também é o Deus dos espíritas. Que Jesus nos ampare e nos proteja a todos, hoje e sempre.